A gente vai falar também de um outro assunto muito importante, tanto para a saúde da mulher, quanto para a saúde do casal, porque a gente vai falar de métodos anticoncepcionais, que são novidades. Quem vai contar tudo pra gente mais uma vez é a querida doutora Mariana Binhardi Alla. Falei certo de novo? Carol. Seja bem-vinda. Sempre um prazer estar aqui. Você é muito querida. Muito obrigada. Só pra gente introduzir, o negócio é o seguinte. Eu li o texto que você mandou, vi ali essas novidades, fiquei impressionada, porque agora tem método anticoncepcional para os homens. Tem sim. A gente vai dividir a responsabilidade a partir desse momento. Olha, que legal. E a gente vai mostrar todos eles e, claro, Sim. vamos falar dos métodos também conhecidos. Sim. Até porque tem muita gente que tem dúvida e ainda não sabe qual vai optar. Exatamente. Né? As opções de tratamento, tem bastante coisa legal para se falar. E você concorda comigo que isso também garante uma saúde do casal? Porque uma gravidez também, sem dúvida. fora do planejamento, Lógico, a gente sabe eu acho que assim, né, não é tão e a fácil. liberdade da mulher escolher a hora de estar gestante, né? Eu acho que para a sexualidade isso é muito bom. E tem alguns métodos que a gente sabe que se a pessoa para de tomar, tem um tempo ainda para engravidar. Tem outros que a pessoa tem que ficar 5 anos, coisas assim. A gente vai conversar sobre cada um, mas tem bastante opção e eu acho que a individualização de cada uma dessas mulheres, se ela tem enxaqueca e ela não pode tomar, se ela é hipertensa, então bastante, tem vários assuntos pra gente discutir, vai ser muito legal. Então vou fazer o seguinte, vou dar um recado e volto pra gente começar com tudo. Quem quiser, gente, manda perguntinha, @VocêBonitaTV pelo Insta, a gente vai colocar as perguntas ao vivo. Meninas, é uma pauta muito importante, muito séria, porque a gente sabe o quanto muitas vezes a introdução de algum hormônio nesses métodos anticoncepcionais podem acabar com o nosso dia. Sem dúvida. Né? Acho que as meninas dúvida. que tomam pílula sabem o que eu tô falando. Com certeza. Volto já. Vamos começar com tudo. Métodos aí anticoncepcionais. A gente sabe que são indicados, que muitas vezes, aquilo que eu disse no início do nosso papo, uma gravidez indesejada é também muito complicado. Porém, que método escolher? A gente está aqui para te ajudar. Vamos começar com o videozinho, doutora? Vamos lá, vamos colocar na tela então. Se você puder, vai explicando para a gente quais são esses métodos então que a gente está colocando no vídeo, para que a gente também conheça de uma maneira ilustrativa muito legal, né? Isso mesmo. Então, aqui, Carol, eles estão mostrando a trompa, né, que é a tuba uterina, e a saída do óvulo, quando ela começa a encontrar a trompa, e aí deve chegar o espermatozoide para fazer esse encontro e formação do embrião. Então, o que a gente vai fazer? Tentar bloquear esse encontro ou bloquear essa ovulação, ou mesmo a anidação dessa imagem. Então, todas essas coisas que a gente consegue atuar vai levar a gente a uma diferença em cada um dos métodos anticoncepcionais. Neste caso, na imagem, a gente vê que eles tentam e aí o que fica é como se fosse um bloqueio. Exatamente. Para que ocorresse. São as várias formas de evitar essa gestação. Então agora nós vamos fazer o seguinte, a gente vai repassar alguns métodos antes de falar das novidades, porque a doutora trouxe aqui e vai ficar mais simples para vocês entenderem como escolher. Qual que você quer destacar em primeiro lugar? Então, vamos lá, o que a gente vai falar em relação às novidades, Carol. Então, o que a gente já tem hoje no mercado, que todo mundo conhece, é a pílula anticoncepcional, que a gente sabe que a grande maioria das mulheres tem preferência por esse método, é um método simples, a gente consegue ter uma grande aderência ao uso e um alto índice de eficácia. E é barato. Né? Hoje em dia, até, a gente tem algumas pílulas, Carol, que são as pílulas mais novas, com anticoncepcional, com hormônios anticoncepcionais, muito mais parecidos com o que o nosso corpo produz. Então, diminuindo alguns efeitos colaterais. Porém, a gente sabe que para algumas mulheres pode ter uma retenção de líquido, pode ter uma piora da enxaqueca, pode ter sim uma diminuição da testosterona e aí a mulher perde um pouco de libido. Entendi, a testosterona dá uma caidinha. A gente tem que pensar em saídas para quem tem esses sintomas, Entendi. E o que eu acho interessante perguntar também é o seguinte... Eu vou dizer por experiência, tá? É só acabar a cartela, dia seguinte, uma dor de cabeça que não passa. Só passa quando desce a menstruação, que foi estimulada ali por esses hormônios, e aí tudo se normaliza e o mês é legal.
Acabou a cartela, de novo essa dor de cabeça. Isso é comum entre as mulheres? Pode ser comum. Agora, se essa dor de cabeça começa a aparecer numa maior frequência, Carol, não é legal essa mulher tomar pílula. Porque a gente sabe que a pílula tem um risco 4 vezes maior do que trombose, de causar trombose. Então, se ela já tem a dor de cabeça, mais essa coisa do risco de trombose, é melhor evitar esse método anticoncepcional. Entendi. Então é o primeiro momento aí que a gente já começa... Vai conversar para escolher. Agora, vamos por aquela mulher que realmente teve a queda da testosterona, tá percebendo até uma dificuldade maior de ganho de massa, uma piora na libido, um cansaço crônico... Parou a pílula, ficou legal, mas não quer engravidar. Então, a gente tem que pensar em outras coisas. Uma ótima opção que a gente tem hoje no mercado é o DIU. Esse aqui é um DIU que é medicado, existe o DIU com hormônio e sem hormônio. Esse é um DIU com hormônio que dura 5 anos, então aquela coisa que a gente falou, de colocar e ficar 5 anos, mas agora eu conheci o amor da minha vida, eu quero engravidar nesse momento. E aí? Só retirar. E ela já pode estar liberada para engravidar no próximo mês. Que legal. Eu pensei que tivesse que ficar realmente os 5 anos. Pode. Não precisa. E aí, o que não libera hormônio, como ele protege essa mulher? Ele também é uma substância de cobre, ele vai também ajudar a não nidação do embriãozinho na parede do útero. E também atrapalha a subida dos espermatozoides, a nidação do óvulo, como eu disse, também. Mas ele acaba aumentando o fluxo sanguíneo. Então, para aquelas mulheres que sangram muito, já não é uma boa opção. Ela acaba tendo anemia. Agora, e novidade em relação a esse método? É super interessante. Você faz assim, só faz assim, ele já é colocado dentro do útero. Tem como a gente demonstrar? Vamos mostrar? Dói, doutora? Tem que ter aí... Tem anestesia local, a gente faz no consultório com anestesia local, mas para aquelas mulheres que são mais sensíveis, mesmo aquelas adolescentes, que às vezes o útero ainda é pequenininho, um pouquinho mais difícil, não é contraindicado usar, você pode usar. Aí a gente prefere fazer no hospital. Perfeito. Com sedação, ela não sente nada, vai embora no mesmo dia. Então é o DIU de cobre? Não, esse é o DIU medicado. DIU medicado. Esse é um DIU com hormônio, mas é um hormônio que vai agir só lá dentro e não vai mexer na testosterona dela. Entendi. E aí a gente introduz. E aí como funciona? Vamos colocar nesse aqui que é mais fácil, que ele é menorzinho. Então como funciona? A gente coloca por aqui, introduziu. Qual câmera que a gente tá aqui? Dentro do útero, então tá aqui bonitinho. Isso. E aí a gente faz assim. E pronto, ele tá lá dentro, tá? Qual é a novidade, Carol? Qual Foi por isso que eu vim aqui agora, nesse momento. Um novo DIU parecido com esse, que acabou de ser aprovado agora, dia 27 de fevereiro. Teve uma feira, né? Acabou de ser aprovado. Deve chegar aqui pra gente daqui um ano e meio, acaba demorando um pouquinho mais. Por isso que ele não está aqui na mesa. Exatamente, que ele é menorzinho. Então, para aquelas adolescentes, aqueles úteros que são menores, e mesmo aquela mulher que quer receber uma menor quantidade de hormônio, vale a pena ela optar por esse método. E aí ele vai chamar DIU? O nome comercial a gente não pode, divulgar. Mas logo tá aí a novidade, todo mundo vai ficar sabendo. Então, para vocês entenderem, é um DIU menorzinho. Menorzinho, exatamente. E tem a mesma eficácia, a mesma segurança. Só que ao invés de durar 5 anos, vai durar 3 anos. Doutora, uma pergunta agora. Assim, esse DIU não pode ser deslocado dependendo de algum movimento que a pessoa vai fazer? Pode, não dependendo do movimento, mas em até 4% das mulheres pode existir sim uma expulsão desse DIU como fosse um corpo estranho. Isso não é comum, Carol. 96% das mulheres não tem absolutamente nada. Entendi. Eu tenho inclusive uma paciente que ela faz prova de laço, então ela monta a cavalo e ela cai do cavalo e tudo mais. Ela falou, eu vou mexer muito, eu vou me pular, isso não vai sair do lugar? Não vai sair do lugar. E essa paciente pode, a cada consulta com a ginecologista, dar uma olhadinha se tá tudo bem? Pode. Ela pode, inclusive, ela mesma verificar se o DIU tá lá. Ela consegue colocar com o dedinho dentro da vagina, ela sente o fiozinho do DIU. Como se fosse colocar um AB. Um AB, e ela sabe, absorvente interno. Ela sabe que esse dispositivo tá lá dentro. Entendi. Olha que bacana. Então aí a gente tem... E não dói depois que tá lá? Não, depois que tá lá não dói. A maioria das mulheres diminui o fluxo menstrual, algumas até param de menstruar. Olha, se for uma escolha também parar... Sem dúvida. Não faz mal parar de menstruar. Não faz mal parar. Porque a menstruação, Carol, na verdade, é um processo inflamatório. Por isso que a gente fica chateada, a gente fica dolorida. É como se fosse uma inflamação no nosso corpo. Então a gente sabe por vários estudos que não é um problema para a saúde feminina bloquear temporariamente essa menstruação. Perfeito. Vamos aproveitar para fazer perguntinha? Vamos colocar na tela, vamos ver quem escreveu pra gente. Olha lá, vamos ver. Aí
que linda! É a Shirley em mim, aguardem. Voltamos. Vamos lá colocar a perguntinha, então. É Shirley ou... Shirley, né? Vamos colocar então. Ela pergunta, bom, no caso da pílula, a gente já deu uma alternativa, que é esse DIU. Exatamente. Tem outra alternativa pra gente responder a pergunta dela, então? Tem sim. Vamos mostrar na nossa mesa. Qual seria, doutora? O que acontece é o seguinte, a primeira opção para ela, sem dúvida, seria muito legal o DIU, que aí bloquearia essa menstruação, melhoraria esses sangramentos. E uma outra opção para quem tem esses sangramentos irregulares, Carol, é o anel, tá? O anel, olha só, é um anel mesmo. É um anel, a gente coloca o anel dentro da vagina e aí ele vai ficar lá durante 21 dias, você tira, joga fora, fica uma semana sem, continua protegida. No 8º dia coloca um novo anel e tá liberado. E a mulher coloca em casa? A mulher coloca em casa. Tem como demonstrar? Tem sim, na Maria Tereza, né? A gente vai mostrar. A gente não... São os nomes, então, assim, que rolam, né? É uma brincadeira que a gente faz. Brincadeira, mas tá aqui o anel vaginal, a gente coloca dentro da vagina. Eu brinco com as pacientes que é muito mais difícil colocar aqui no bonequinho de plástico do que colocar na gente mesmo. Não, e eu acho, mas é gente, isso, que ele fica quem já lá colocou o absorvente interno é o mesmo procedimento. Exatamente. Né? E aí tá colocado dobra, lá dentro, coloca, não tem posição, Carol. Então, se você colocá-lo assim ou assim, não importa. Não tem posição? Não importa. A forma que você colocá-lo lá dentro, ela já está protegida. E ela consegue retirar também sozinha? Consegue retirar sozinha. Que o absorvente interno tem ali a cordinha. Consegue. Esse aqui não. Então ela consegue, como se fosse pescar esse anel. Então, ela coloca o dedinho e puxa esse anel. Que interessante. E aproveitando, falando de anel, Carol... Também tem novidade? Tem novidade. Diga lá. Vamos lá. Então, o que acontece é o seguinte, tem um anel que está sendo estudado, foi até colocado em algumas ratas na cidade do Cabo e para esses seres vivos funciona muito bem. É um anel que vai ter hormônio, então vai prevenir gravidez, mas também vai ter antirretroviral. Então, ele também vai prevenir a infecção pelo HIV. Ele tem zinco e outros componentes, ele vai prevenir outras infecções ginecológicas, como herpes genital, que legal. Como HPV. Isso que eu ia te perguntar do HPV. E a gestação indesejada. Que bacana. Então, e ele vai ser do mesmo tamanho ou ele vai ser um pouco Ele é um diferente? pouquinho mais gordinho que esse. Tá? E ele vai ter a duração de 3 meses. E aí a mulher troca também sozinha, porém de 3 em 3 meses. a cada 3 meses, exatamente. E ele não está aqui também porque ainda não chegou. Ainda é lançamento, ainda não está, é uma novidade. Que legal, doutora. Isso é bem interessante. Tem mais ou menos ideia de quando tudo isso Esse a gente ainda não sabe, esse do anel a gente ainda não sabe. Eles estão vendo, inclusive, anéis para ter duração de 1 ano. Olha só. Para mulheres que amamentam, que tem só o progestágeno, e ela coloca e esquece, está protegida. Entendi. É bem bacana, é bem interessante. Que legal. Né? Então, olha, além desse DIU, que a novidade vai ser um DIU menor, vai ter também um anel vaginal novidade, com tudo isso que você falou, liberação de tanta coisa. Que é interessante, imagina prevenir HPV. Sem dúvida. Que máximo que eles chegaram nessa tecnologia. Uma coisa que eu achei interessante, assim, lendo essas novidades, até não é sobre anticoncepção, mas voltando no HIV, é uma pílula que também está em estudo para as mulheres tomarem uma dose antes da relação, uma dose pós, para prevenção de contágio de HIV. Que legal! Tá? Isso assim, lógico, a gente continua pedindo para usar camisinha. Sim. Inclusive, meninas de 9 a 11 anos, campanha agora de vacinação contra o HPV está aberto. Vão ao posto de saúde mais próximo da casa de vocês e vacinem. Aquelas que não vacinaram de 11 a 13 anos também devem vacinar contra o HPV. Então, não percam essa oportunidade. A gente falou outro dia aqui na pauta da doutora Andressa desse detalhe. E aí chegou uma pergunta que agora eu me lembro, não vou saber de quem. Que perguntou o seguinte, mas para as mulheres mais velhas não está disponível pelo sistema público? Não, mas aquela mulher que realmente tem namorados, tem outros parceiros, deve procurar sim no particular e aplicar as 3 doses, que ela vai se beneficiar também. Olha só que importante, gente, é legal porque a gente dá isso como alerta. Com certeza. E às vezes a gente não para pensar. Vamos colocar mais uma perguntinha na tela, que tem mais novidades. Já vamos contar. Que linda! Luzia, um beijo pra você. O uso do anticoncepcional pode atrapalhar no ganho de massa muscular? Excelente pergunta, a mulherada está atormentada com essa história da atividade física, do ganho de massa, da perda de gordura, do inchaço com o anticoncepcional, e aí fica uma bagunça. Sim. Vou dar um recado, volto daqui a pouco. De volta com o nosso Você Bonita e vamos responder a perguntinha que a gente deixou no bloco anterior. Vamos lá, vamos ver o que a Luzia quer saber. Um beijo. Ai, adorei a pergunta. Será, doutor, então, que o anticoncepcional, dependendo da escolha dele, ele pode atrapalhar
Nesse lance da atividade física, do ganho de massa, perda de gordura, pode? Pode sim, Carol. Porque o que acontece é o seguinte, a maioria dos anticoncepcionais tem o componente estrogênico na fórmula. Tá. Esse estrogênio, quando a gente toma, principalmente pela boca, mas pelas outras vias também, ele aumenta uma substância que chama SHBG, que acaba com a nossa testosterona. Entendi. E aí cai libido, tem uma maior dificuldade para ganho de massa, sim, e até indisposição. Isso depende da sensibilidade de cada menina. Mas esse é um efeito que realmente pode acontecer. Mas isso só da pílula ou outros? Só da pílula combinada. Quando a gente está usando o DIU, por exemplo, com ou sem hormônio, isso não acontece. Quando a gente vai escolher outras coisas do tipo camisinha, os métodos de barreira, a gente também, lógico, não tem influência hormonal. O anel, Carol, ele até faz uma influência nessa coisa da testosterona de forma menor do que a pílula. Mas se a mulher é muito sensível, ele vai diminuir a testosterona livre dela também. E nesse caso, doutor, é muito mais fácil trocar o método anticoncepcional do que pedir para essa paciente fazer uma reposição hormonal, muitas vezes numa idade muito jovem. Concordo com você. É mais ou menos isso. Exatamente. Então, vale a pena ela procurar outro método se ela está nesse lance de ganhar massa. Eu tenho várias meninas que são atletas, que são corredores. Tô lá na malhação, eu tô e que estão preferindo usar esse método aqui, que é esse DIU medicado, até porque ela não sangra, então ela não perde ferro. Entendi. E aí ela tem menos anemia, ela tá mais disposta para as competições. Perfeito. Olha, muito bom saber disso também. Tirou aí uma dúvida grande. Sem dúvida. Vamos agora pro lançamento, novidade da novidade da novidade. Vamos colocar na tela, diretor. Não está aqui porque também tá chegando. Exatamente. O que é isso, doutor? É bonitinho, né? Parece bonitinho. É um chip, né? É um chip. Esse é um microchip que está sendo desenvolvido no Instituto do Bill Gates, lá nos Estados Unidos. Deve estar disponível para 2018. E é um dispositivo muito interessante, porque assim, é um chipzinho que você coloca embaixo da sua pele. E ele vai durar uma média de 16 anos. Você controla com um controle remoto a quantidade de hormônio a ser liberada. Se nesse momento, de repente, você fala, Carol, agora eu quero engravidar. Você desliga esse dispositivo, então você vai lá, você pode engravidar, ter o seu filho. Depois você fala, agora eu quero ir voltar a função. Liga novamente pelo controle remoto. E como que a gente vai comprar isso? O médico? Essa é a novidade. O médico vai colocar, vai adequar para a paciente. Entendi. E a gente espera aí que a partir de 2018 esse método esteja disponível lá fora. Para a gente, provavelmente lá para 2019, 2020, deve estar chegando aqui. Ele é de titânio e platina, então é um material que provavelmente não vai ter alergia, não vai ter nenhum efeito colateral. E não precisa trocar esse chip, você fica com ele. E mais legal, vai ser só com levonorgestrel, que não vai ter aquela história da piora da testosterona e da paciente que tem enxaqueca. Não vai ter esse problema. O que é isso, levonorgestrel? É um progestágeno. Quando a gente tem pílula, são dois hormônios principais, o estrogênio e o progestágeno. E geralmente o estrogênio que está envolvido com risco de trombose, com piora da enxaqueca e com, em algumas mulheres, retenção de líquido e até mesmo com piora da testosterona. Entendi. E quando você tira, então, essa dose hormonal e só deixa a outra, você tem um benefício. Você garante. Gente, mas isso aqui é muito legal. É bacana. Imagina, sério, não, peraí, preciso ativar meu chip. Deixa eu aumentar um pouquinho o hormônio, deixa eu baixar um pouquinho que eu já tô inchando. Não pode. Muito legal. Vamos para a próxima novidade, então, que logo mais tem que esperar um pouquinho, mas vai chegar. Esse a gente já tem no mercado, é uma camisinha origami. É uma camisinha que ela se dobra, então, daquela forma do origami, né? Que parece aquele papelzinho que a gente dobra. E menos de um segundo o homem consegue colocar no pênis. Então, não tem aquela coisa de atrapalhar, espera um pouquinho, vai colocar, demora. Ela é bem mais rápida e parece que tem menos efeito na sensibilidade. Era o que eu ia te perguntar. Parece que é um pouco melhor do que a camisinha convencional. Entendi. E a aplicação é do mesmo jeito? Da mesma forma. Ela é de látex, ela é um pouquinho mais grossa, mas é tudo questão de adaptação, né? Ver se o casal vai gostar. Então, eu acho que vale a pena experimentar. Essa a gente já encontra. Essa a gente já encontra. Então, eu acho que tudo é válido. É legal a gente mostrar isso aqui. Para as pessoas conhecerem. As meninas que... Tem um monte de meninas que não pode tomar pílula também, né, doutora? Tem sim. E que tem muita sensibilidade até para esses métodos que a gente já falou, o DIU. Exatamente. E que tem insegurança. E a gente sabe que mulher tem um monte de coisinhas que nos abalam. Respeitar, né? Tem que respeitar. Então, o homem também aceitar esse momento e falar assim, não, vamos experimentar. Apareceu lá no Você Bonita, você compra, tal, vamos experimentar. De repente pode ser uma opção. Com certeza. Muito legal. Vamos para a próxima, então, para a próxima novidade. Essa daqui já tem, tá, gente? Essa daqui
Essa já tem também. Essa é o Ensure. É um tipo de uma molinha que ela é colocada dentro da tuba uterina. Isso pode ser feito dentro do consultório mesmo, com uma esteroscopia, que é uma câmera que leva essa molinha lá. E ela funciona como se fosse um bloqueio da trompa. Entendi. Então é uma esterilização definitiva. É como se o óvulo que não vai mais atravessar. Exatamente. Tá? Olha, é um método definitivo e ele está em substituição da laqueadura tubária, que a laqueadura ela precisa ir para o hospital, fazer anestesia, né? E aí ou por vídeo ou fazendo cortinho na barriga. Esse aqui não tem corte nenhum. E aí, mas não dá para reverter. Irreversível. Colocou, vai ficar para sempre. Exatamente. E não dá nenhum problema o material, enfim, o espiralzinho? Na verdade, o próprio material vai causar uma reação inflamatória local. Tá. E aí isso que vai levar ao bloqueio e obstrução dessas trompas. Entendi. Tá? Por isso que nunca mais, é um método definitivo, acho que tem que ser muito bem pensado e discutido com o casal. E tem que ser colocado dos dois lados. Sem dúvida. Porque são duas trompas. Isso mesmo. Não tinha ouvido falar desse aqui também. E olha, muito mais fácil do que passar pela cirurgia. Sem dúvida. Interessante. Então, assim, é tão irreversível quanto a cirurgia. Sim, a gente sabe até que a gente pode tentar reverter esses métodos definitivos, mas é muito mais difícil. Eu acho que, assim, se a mulher está em dúvida, não deve ser a opção dela de jeito nenhum. Tá, muitas vezes bate realmente. Não aí você fala assim, poxa, eu não devia ter feito isso. Então é legal a gente mostrar e dizer que é definitivo. Exatamente. Muito bom, vamos pro próximo, diretor. E a gente vai chegar aí na dos meninos. Achamos a imagem do anel que você falou no início. Exatamente. Então, só para comparar, esse anel que tá aí, ele é mais gordinho, como a doutora falou. E o anel que a gente tem hoje é um anel mais fininho. Isso mesmo. Né? Então é essa a diferença. Exatamente. É o anel MZC, que é com aquele antirretroviral e que vai ajudar as mulheres a prevenir HIV, prevenir infecção pelo herpes, infecção pelo HPV. Além da gravidez. E dura 3 meses. A mulherada inteira. Isso ainda vai virar uma recomendação médica, Exatamente. Gente. É bom a gente já conhecer. E, claro, aprender também com o ginecologista, a ginecologista, como introduzir, como tirar direitinho, para não ter dúvida, né? Tem mais perguntinha, diretor, pra gente colocar na tela? Porque a doutora vai contar agora qual é essa novidade que os homens vão poder aplicar, então, que vai garantir aí a saúde também do casal. Vamos lá, que linda! Ótimo. Patrícia, um beijo pra você. O DIU pode ser usado por mulheres que ainda não tiveram filhos. Olha que pergunta bacana. E aí? Pode sim. Segura então, segura. Vamos responder a perguntinha da Patrícia, diretora, é a Pati? E aí? A gente então, doutora contou, pode, quem não teve filho ainda pode usar o DIU. Porque pode e o que seria, na verdade, um risco? Na verdade, a gente tinha um pouco de medo por esse DIU causar uma reação inflamatória lá dentro, causar aderências. Isso principalmente com os DIUs mais antigos. Então, hoje em dia, o Ministério da Saúde já reavaliou e viu que está liberado, pode usar sim. Legal. E até bacana, porque às vezes é uma menina, tá aquela coisa, né? Saindo da adolescência que ela corre pra cá, corre pra lá, a cabeça às vezes não tá muito focada e ela esquece a pílula. Então, ela colocando esse método, que é o DIU, a gente fica mais tranquilo contra uma gravidez indesejada. Esquecer a pílula dá problema, né? Sem dúvida. É problema. Eu esqueci uma vez. E é um negócio... Dá um gelo na barriga. Dá uma angústia, dá um negócio complicado. No caso, vou até aproveitar e perguntar, vai que você esqueceu hoje, ontem, você tá meio assim, pode tomar 2? Pode, a gente pede sempre para que a mulher não esqueça, isso todo mundo já sabe, né? Agora, se ela esqueceu uma pílula só, Carol, dificilmente essa cartela vai estar comprometida. Porém, as pílulas mais novas, aquelas que eu te contei, que o hormônio é mais parecido com o que o nosso corpo produz, aí dependendo da fase do ciclo, vale a pena a gente conversar com o médico, porque pode ser que ela precise usar um método adicional. Então, neste caso, ou você opta por não ter relação até virar um mês, descer e ter outra pílula, ou colocar um outro, né? Exatamente. Vamos para mais uma novela. Eu quero falar da dos homens. Ainda tem mais essa. Tem mais essa das mulheres. Segura dos homens, hein? O que é isso? Esse é o implante hormonal, Carol. Esse, assim, também é um método interessante, porque a gente consegue colocar dentro desse tubinho de 3, 4 centímetros hormônios parecidos com o que o nosso corpo produz. Você coloca esses tubinhos na nádega, geralmente. Ele dura em torno de 6 meses. E aí ele vai ter um mecanismo de anticoncepção. Entendi. Então, para algumas mulheres, principalmente aquelas bem magrinhas,
magrinhas, de repente que precisam de um pouquinho mais de massa muscular, ele tem um efeito androgênico também, que é esse efeito da testosterona. Legal. E aí ela acaba tendo benefício do uso desse método também. E é cirúrgica a introdução dele? Dentro do consultório com anestesia local. E aí fica lá no bumbum e fica lá, não sente nada. Exatamente. Que interessante. E esse todos já existe. eles, doutora, antes até da gente falar dos homens, eu até pedi pra gente chegar aqui pertinho, porque você trouxe um monte de coisa, é legal a gente ver tudo de perto. Sim. Quando a gente fala de segurança de anticoncepcional, a gente pode dizer que tem algum 100%? Não tem, Carol. Eu brinco com as pacientes que 100% é a castidade, né? Tá. Então, assim, 100% não tem só como. Ali, ó. É só como você, quando você opta por nunca mais ter relação. Entendi. Nenhum método é 100%. Que não é bom, né? Tá. Exatamente. Eu acho que assim, a gente não tá aqui para influenciar uma sexualidade desenfreada e irresponsável, mas acredito sim que a sexualidade na vida de todas as pessoas é muito importante. Sem dúvida. A pílula anticoncepcional ela pode chegar até 1% de falha, Carol. Tá. Mas é bastante segura, desde que tomada corretamente. Já esse DIU medicado que a gente falou, ele tem 99,8 até de proteção. Então é 0,203 de falha. Então é um método muito seguro. Tá. A gente coloca e geralmente fica muito tranquilo. O outro DIU, aquele de cobre, ele já tem uma falha de até 3%. Então ele tem um índice de falha um pouquinho maior. Que é bom a gente saber disso. Exatamente. E conversar sempre com o médico. Agora, para fechar, o que os meninos vão poder fazer, então, para nos ajudar? Exatamente. Agora, doutora? É uma injeção? É uma injeção. Essa é a novidade que deve estar chegando entre 2015, 2017, mais ou menos, pra gente. Tá. É um gel que ele é injetado com anestesia local dentro do canal deferente do homem, que é a região por onde passa o espermatozoide. Entendi. E esse gel vai bloquear essa passagem de forma segura e sem ser um método irreversível, enquanto esse homem desejar. A partir do momento que ele fala, não, agora eu quero ter filhos, a gente coloca uma outra substância lá que derrete esse gel. E aí o espermatozoide volta a passar por ali. Então, é uma vez que ele leva a injeção e aquilo vai durando e tá tudo bem. Exatamente. Não quer mais, reverte também uma vez. Tomara que chegue logo. E eles têm algum efeito colateral para os homens? A princípio, não tem ainda efeitos colaterais descritos, até porque ainda não está em venda e distribuição. Mas parece ser um método bem promissor pra gente também. Meninos! Vamos dividir a responsabilidade. Cadê o Carica, tá vendo? 4 filhos já, ele já ele faz qualquer negócio. Ele faz qualquer negócio. Tudo. Gente, tá vendo que notícia bacana? Os meninos também vão poder nos ajudar. E tão simples, e não dói nada, injeçãozinha ali, tá tudo certo. Tomara que chegue rápido. Tomara, Poxa Carol. vida, as mulheres vão ficar muito felizes em poder dividir também essa responsa com o maridão, né não, meninas? Mas com certeza. Quero te agradecer, doutora, mais uma vez. Carol. Super bacana, você explica muito bem, eu acho que não ficaram dúvidas, né? A gente tem que fazer a escolha certa, conversar sempre com o médico, fazer o check-up e colocar na balança. Com certeza. E aí? O quanto a gente quer ter de segurança, o quanto a gente pode pensar na possibilidade de engravidar ou não é verdade? Escolher no Então vou momento passar para vocês, quem quiser falar com a doutora, saber mais, tirar mais dúvidas, o site é Mariana, tudo junto, Halla, HALLA.com.br, Mariana Halla. .com.br e tem um telefone de contato que é o 3884-7612. Obrigada mais uma vez. Um prazer, Carol. Super. Adoro bater papo com você. Até a próxima.